Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem PPL 2022. Eis aqui uma questão sobre ótica. Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente índice de refração N2 e a camada interna índice de refração N1, como ilustrado na figura. Em problemas sobre refração da luz, é muito comum que escolhamos dois meios materiais diferentes para que possamos estudar o comportamento dos raios luminosos ao passarem de um meio para o outro. Questões clássicas trazem meios como ar e água, ar e vidro, água e diamante, e assim vai. Temos variados pares de meios materiais que podemos escolher. No caso dessa questão, nós temos dois meios, lógico. Temos aqui a camada externa, representada pelo índice N2, e temos a camada interna da fibra ótica, representada pelo índice N1. Observe também que nessa situação nós temos aqui uma superfície de separação entre os meios N1 e N2 e nós temos também uma preferência pelo caminho que a luz vai seguir. Afinal, a luz nessa situação vem pelo meio N1 e ela está direcionada para o meio N2. Ela aponta para o meio N2, beleza? Vamos prosseguir com a questão. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ela se propague por toda a extensão da fibra. Essa última informação também é essencial, vamos destacá-la. Vamos ao comando da questão. A tecnologia envolvida na confecção das fibras óticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam, respectivamente. Observe que nas opções nós temos ângulos possíveis de 45 graus, ângulo nulo para refração ou um ângulo de refração reto de 90 graus, né? E além disso, queremos saber qual índice de refração é maior, N1 ou N2. Gente, a grande tecnologia empregada nessa questão é a reflexão interna total da luz. Precisamos revisar o que é este fenômeno. Para tanto, selecionei para vocês uma superfície de separação entre dois meios ópticos, N2 e N1. Pus também uma reta normal à superfície para que possamos estudar como é que os raios de luz se comportam em relação a essa reta normal e também à superfície por consequência. Uma condição que pus aqui é que o meio N2 seja menor que o meio N1, para que justamente possamos entender como é que funciona essa reflexão interna total, beleza? A priori, escolheremos este raio luminoso, este raio vermelho. Observe que esse raio vermelho tem origem no meio N2. Este é o meio incidente, portanto. E esse raio de luz encontra a superfície de separação e sofre o desvio característico da refração. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre desvio. Essa é uma característica essencial. É que nem quando a gente coloca uma colher dentro de um copo cheio d'água, né? E esse copo seja transparente. A gente consegue perceber que
a colher se comporta de um jeito estranho, parece que ela está quebrada. Lógico que ela não vai se quebrar ao ser colocada na água, né? O que a gente verifica é apenas uma ilusão de ótica causada pela diferença de trajetória da luz no ar e na água, respectivamente. Pessoal, veja que interessante. O raio incidente forma com a reta normal um ângulo de incidência I, e forma aqui o raio refratado um ângulo de refração em relação à normal, que a gente chama de R. Observe que esse ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Essa é uma característica que sempre acontece quando a luz vem do meio menos refringente para o mais refringente. A tendência do raio é que ele fosse seguir essa trajetória daqui. Porém, ao passar do meio menos para o mais refringente, a luz acaba se aproximando da reta normal. Isso vai acontecer para quaisquer raios incidentes que você escolher. Aqui temos outro exemplo, né? Ângulo de incidência grande, ângulo de refração menor. A tendência seria seguir essa trajetória, porém o raio de luz está se aproximando da reta normal. Lógico que existe um limite para que isso aconteça. Afinal, em relação à reta normal, o raio luminoso incidente poderá ocupar no máximo um ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, gente, nós verificamos que o ângulo de refração vai ser o maior possível. Beleza? Quando o ângulo de incidência do meio menos refringente para o mais refringente for de 90 graus, o ângulo de refração aqui é o máximo possível, ok? Como ele é o máximo possível, nós chamamos esse ângulo de ângulo limite, ok? Existe um princípio importantíssimo para a luz e para os raios luminosos, que é o princípio da reversibilidade. Por onde o raio de luz foi, ele pode voltar, seguindo a mesma trajetória. Digo isso porque nós imaginamos a luz partindo de um ponto no meio N2 e chegando a um ponto no meio N1. Mas nós podemos escolher um ponto luminoso aqui que faça o raio sair de N1 e ir para N2. Veja só, revertemos a trajetória da luz. Isso é plenamente válido fisicamente. É um dos princípios luminosos. Vejam, pessoal, que nesse caso nós temos a luz partindo do meio N1, que é o meio mais refringente, para o meio N2, que é o menos refringente. E nesse caso, a luz, ela sai rasante à superfície. Ela não chega a passar em sua totalidade para o outro meio, ok? É interessante que, se nós escolhermos agora um raio de luz que forme um ângulo maior em relação ao normal, maior que o ângulo limite, esse raio de luz não vai passar de jeito algum para outro meio. Ele vai simplesmente voltar pelo meio original. E isso é o que chamamos de reflexão interna total da luz. A luz não é refratada, ela consegue voltar totalmente para o meio original pelo qual ela veio. Ok? Só que, se nós olharmos para o enunciado, nós temos uma condição muito especial. Nós queremos que a luz se propague por toda a extensão da fibra. Para que ela se propague por toda a extensão da fibra, ela deve sair meio que rasante aqui, não é? Mais ou menos assim. Para que isso aconteça, nós estudamos que devem acontecer duas coisas. A primeira dessas coisas que deve acontecer é que o ângulo de refração em relação ao normal deve ser de 90 graus. E a outra condição que nós estudamos é que esse meio aqui de baixo deve ser maior em termos de refringência do que o meio ali de cima. Ou seja, N1 é maior que N2,
o que implica dizer que N2 é menor que N1, concorda? Portanto, a alternativa que nós marcamos é a letra E de elefantíase. O ângulo de refração deve ser de 90 graus para que o raio saia rasante à superfície, rasante aquela superfície de separação entre os dois vidros que compõem a fibra ótica, e o meio de refração deve ter um índice menor que o meio de incidência. Até a próxima questão, pessoal!